Oi, Lília, boa noite. Oi, Suelen, boa noite. Oi, Thalita, tudo bom, minha linda? Tudo certinho com vocês? Ai, Peron, boa noite, amigo. Fala, Peron. Opa, Diógenes, tudo bem, rapaz? Beleza, meu amigo? Boa noite. Tranquilo, boa noite. Como é que tá aí? Tudo certinho? Tudo jóia, na medida do possível, né? A chuva já chegou por aí? Infelizmente não, rapaz. O dia agora esfriou um pouquinho, mas o dia foi, sinceramente, parecia Aham. que você estava dentro de uma panela de pressão, né? É, tá a previsão de chuva, porque assim, a gente tá nublado aqui agora, tá fazendo um ventinho. Eu acho que Vocês vai cair moram um pé onde? do... Ipsep, Hum? Ipsep. Ipsep, é. É, Então deve chegar aqui já já. é, a Eu moro aqui previsão em é que vai, Cordeiro. a previsão vai ter chuva nas próximas 24 horas. Então, assim, amanhã parece que vai ser o dia bem pesado para todo mundo. Pesado, né? É. É. E aí, meu amigo, como é que estão as coisas aí? Tudo tranquilo? Como é que tu estás? Tudo certo Conseguindo resistir nesse momento de isolamento, como sempre, né? é. Olha, sinceramente, você fica. Eu nunca fiz tanta viagem da cozinha para a sala, da sala para o quarto. É incrível isso, rapaz. E é bom que você pode ser criativo, né? Bota a melhor roupa e faz esse passeio. Ah, é, claro. Né? Eu já separei até aqui o terno e a gravata, só para ir no terraço. Afinal de contas, ir para um terraço numa situação como essa, para a varanda, realmente é quase que uma viagem, assim, um momento. É um Interessante que a gente lugar fica, bem especial. eu e Ken, a gente fica aqui na laje, a gente bota a cadeira, aí fica contemplando a noite. A gente começa de tarde, um pote de umas 3 horas para 4, a gente bota a cadeira lá fora, aí fica às 8, Que 9 horas da inveja, noite viu? conversando, ouvindo música, enfim. É, É. a gente fazendo, ela tá dizendo aqui, fazendo massagem um no pé do outro. E às vezes Manda um contemplando abraço a para lua quem cheia ela aqui tá também. lá. Enfim, Esperando o pois pessoal é. chegar, o pessoal está chegando aos Bom, meu amigo, vamos lá, pouquinhos. Vamos vamos começar. começar aqui vamos lá. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos. Estamos aí novamente, eu e Peron. Obrigado, Peron, mais uma vez pela tua atenção, pela tua presença também, amigo. Valeu mesmo. E primeira perguntinha antes de a gente começar, pessoal, estão nos ouvindo bem? Eu sempre vou perguntar Olá, isso porque às povo, estão me vezes fica ouvindo? mudo, fica não sei o que, o som. Estão me E aí, ouvindo? pessoal, estão nos ouvindo bem? Estão nos ouvindo? É tempo de quarentena, quem tem laje é tri. Tri o quê? Não entendi. Professora Isabelle Anchieta, seja bem-vinda. Perão, professora Isabelle Oh, tem um trabalho excelente. Professora Isabelle Anchieta, a quem entrou agora, tem um trabalho excelente. sim. Ela fez um trabalho belíssimo de pesquisa pela Europa, visitou vários museus com pinturas. Ela lançou um livro que tem 3 volumes, muito bom, acho que para a Que gente seria interessante, maravilha. que se chama A Imagem da Mulher no Ocidente Moderno, cara. Então, assim, é uma Que obra coisa excelente, são espetacular. É. 3 volumes que falam da imagem da mulher, desde, pelo que eu lembro, desde o início da nossa colonização até o tempo atual. Então, é uma obra que É.
vale a pena a gente ter. Ela pode ser adquirida pelo site dela. Professora Isabelle, se a senhora quiser, ou melhor, se você quiser, pode pôr o site aí na nossa live, tá certo? O pessoal dá uma olhada. Tereza, boa noite. Tereza, boa noite. Saudades também, Tereza. Vamos lá, Perão. Bom, amigo, Vamos sim. então, Só antes de entrar no Rosa, isso que você falou da Isabelle é um tema mais que urgente, né? De tudo que a gente vê hoje, das barbaridades que a gente tem que ver e ouvir, é um tema fundamental, né? É de uma é, emergência fora do comum, nesse momento, né? Quer dizer, sempre foi, mas parece que a gente chegou a um patamar insustentável, né? De interessante, Perão, que ela faz misoginia, uma, de ela feminicídio. faz isso, ela faz uma análise de como era o comportamento das mulheres baseado em pinturas. Então, ela pegou a imagem, pelo que eu lembro do que ela falou nas lives dela, ela, ela, ela enfim, analisou a imagem, né? E a partir dessa imagem ela fez uma espécie de, vou botar aspas aqui, um retrato falado da personagem, de como ela vivia, inclusive das atrizes hollywoodianas também. Professor Isabel, se você quiser, pode colocar aí a referência para o pessoal ver e entrar em contato contigo para poder adquirir essas obras. Eu espero adquiri-las, porque são muito boas. Eu estou só esperando dar um alíviozinho, uma aliviadazinha aqui no bolso para poder, quem sabe, pedir a ela diretamente. E como você falou, Pedro, realmente é urgente a temática, é verdade. Bom, vamos lá, meu amigo. Vamos lá, eu queria agradecer, Diógenes, pelo convite novamente, né? E, dizer ao público, né, que está entrando, que está interagindo com a gente, como é bom, né? Como é bom estar aqui no momento. Eu acho que é um momento em que a gente pode trocar experiência, pode trocar uma energia boa, né? Porque esse momento a gente precisa muito dessa circulação, essa troca de energia positiva. E ainda mais com Guimarães Rosa, né? Que eu estava Perfeito. comentando com uns amigos, né? É engraçado que sempre é impressionante, sempre que eu volto para o Guimarães Rosa, me espanto, né? Que escritor, né? Quer dizer, dá para enganar o besta, não dá não? Rapaz, é interessante. Eu lendo, eu tive contato, Perão, primeiramente com Augusto Matraga na universidade, lá numa aula que acho que você estava também. Claro que acho que naquela época a gente nem se conhecia. Foi passado o filme no auditório do CAC, em Uhum. que estava Lorival, estava Lorival, Fábio, se eu não me engano, acho que Jamerson estava também, estava o pessoal da nossa Jamerson. turma. Então foi a partir daí que eu conheci, né, o trabalho do Guimarães Rosa. E o filme primeiro, né, Augusto Matraga, e depois a obra. E Literário, né? isso. E depois eu conheci o autor, né, assim, trabalhando com ele a partir dos pré-vestibulares. E, e realmente foi muito bom o contato com ele. É, entender, né, a linguagem do Guimarães. Entender não, né? Que entender a linguagem de Guimarães Rosa não é para qualquer um, não, cara. Realmente é um trabalho muito belíssimo com a linguagem. É um trabalho que ele usa muito, né? O neologismo, usa muito o falar sertanejo, o falar do jagunço, só que adaptado, né, para a obra literária. E fica realmente perfeito. Ficou realmente perfeito. Então, no começo, realmente eu tinha muita dificuldade em entender o Rosa. Mas depois, com Só um maturidade, né, minutinho, da leitura, Diógenes. vai, Pegando o gancho do que você falou, só um minutinho. Eu vou vai, aqui, vai, em 20 segundos eu volto, só para mostrar um negócio. vai. Querendo pega um livro de Ovídio sobre arte de amar. Pega lá, por favor, do outro lado. Tereza, tudo bom, minha linda? Seja Esqueci bem-vinda na também, minha sala, filha. devia ter deixado aqui. Você falou do trabalho com a linguagem, dos neologismos. Os neologismos são tantos e o trabalho com a linguagem é tão aprofundado e é tão exaustivo do Rosa, né? É tão apaixonado que Anísio Santana Martins O fez esse Lexo livro Guimarães aqui, Rosa. Cara, eu não tenho esse livro, meu irmão. Eu tô né? namorando esse livro há muito tempo e assim, pra Eu acho que ele está tê-lo, eu esgotado. Eu tenho a impressão que ele está esgotado, não, tá né? esgotado, não. Vou entrar no estante virtual e deve ter lá. O pessoal deve ter, Ah, porque eu mas já no comprei estande muito livro. virtual nada está esgotado no estande virtual, né? Quando eu Mas fiz é a uma coisa para a gente pós-graduação, ter mesmo. quando eu fiz o trabalho de pós-graduação, eu trabalhei Machado de Assis
é, sobre o ciúme, né? A temática do ciúme em Dom Casmurro e Otelo. Rapaz, teve livros que eu tive que pedir pela estante virtual, porque não tinha aqui, cara. Aí encontrei. Teresa colocou Pois uma é. mensagem aqui. Qual foi o discurso de transcendência da purificação por meio do sofrimento é muito impressionante. Ah, Teresa, é o que a gente mais vai falar agora à noite. É. Esse trabalho de purificação, de transcendência vai ser realmente muito trabalhado com a gente aqui, se Deus quiser, vai ser bom. Bom, Perão, vamos falar um pouco do Guimarães, né? A gente sabe que ele Vamos lá, né? foi mineiro, né? É, Trabalhou na diplomacia, viajou boa parte do mundo, né? Também, ele era doutor, se eu não me engano, também, né? ele era Ficou médico, né? É, isso. Ele ele era trabalhou médico. trabalhou como médico na Revolução Constitucionalista, não foi 32, em É, acampamentos, socorrendo o pessoal lá. Foi para a Alemanha, inclusive eu vi até um documentário dele sobre ele no canal aqui de documentário, em que ele ajudou muitos judeus. Inclusive é. foi até perseguido assim, chegou a ser até perseguido pela Gestapo. Só estava de olho nele e conseguiu, parece que, deportá-lo. E queriam Quando o prendê-lo e botar Brasil em campo de declarou guerra concentração. à Alemanha, ele foi preso, né? Foi. Ele estava na Alemanha, a missão, foi preso em Baden-Baden. Ficou preso por lá. Pois é. O universo rosiano, né, na literatura, É, é baseado em Minas Gerais, né? Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, os prados e é, serras ali da região, né? Até hoje são isso. belíssimos. Então daí veio a linguagem, né? Daí veio a linguagem, o universo, cara. O universo rosiano é uma coisa de fantástico. É assim. Como o espaço, né? Como o espaço influencia demais o comportamento dos personagens, como ele tem uma certa, Uhum. como o espaço realmente consegue transformar os personagens em seres que compartilham, né? Sua vivência no ambiente. E isso dá uma força muito grande à obra literária dele, né? É. O Rosa, ele tinha uma sensibilidade muito aguçada, inclusive, ele tinha uma espiritualidade muito desenvolvida e tal, para quem tem fé, né, nessa experiência metafísica. E tem umas histórias, assim, impressionantes. Por exemplo, tem a história que ele foi eleito, né, para a Academia Brasileira de Letras, e durante 4 anos ele resistiu Relutou, a né? tomar posse, porque dizia que quando tomasse posse ele sentia que ia morrer. E aí ele tomou posse e 3 dias depois ele morreu, um infarto fulminante, Que profecia, né, cara? É né? É impressionante incrível essa. isso, né? É, E ele impressionante. tinha muito isso na prosa dele, né? Você pega os textos do Rosa, sempre a questão da percepção do futuro, do que se pode chamar de uma clarividência, né? Ele tinha isso. Por exemplo, crianças que... A menina de lá do Primeiras Histórias, né? A menina que conseguia prever, inclusive, o próprio fim. Então, o Rosa tinha esses elementos, né? É verdade. E morreu de maneira muito prematura, né? Com um infarto, acho que 57 anos, alguma coisa assim. Foi mais ou menos isso. E, Mas, enfim, deixou essa obra extraordinária, né? Uma obra contística, uma obra poética, e poética de verso e poética na prosa, né? E romanesca também, né? O Grande Sertão é um monumento. Então, enfim, Sagarana foi lançado em 46, né? Em 46 isso. tem um detalhe muito curioso, porque em 46 foi a eleição de Perón como presidente da Argentina. Realmente, foi muito curioso. O peronismo sendo instalado na Argentina, né? É, claro que isso não ia passar batido por mim, né? Esse Claro, é detalhe. óbvio, claro. Deixa eu falar, o pessoal tá chegando aí. Mari Batista, boa noite. Ítalo, Fabi boa está entrando noite. também. Olá, Isso. Fabi. Ítalo também entrou. Escritor Reni, grande amigo. Reni é lá da ilha de Marajó, Peron, é um Joia. poeta. E tá em Minas Gerais agora com os pais. Tá lá com os Uhum. pais, curtindo os pais dele, mas a obra dele é muito. Estou acompanhando. Pronto, pronto. Reni é outro escritor que, se Deus quiser, vai. Se cair na graça do público, né, e da crítica, Uhum. vai ser muito rica a obra dele, que ele apresenta também, Perón, todo o universo da Ilha de Marajó, com tanta sensibilidade, cara, com tanta harmonia
Uhum. dos personagens também com o ambiente. E a linguagem também é uma linguagem muito poética. Então, acho que vai ser outro escritor, viu, Reni? Vai ser, se Deus quiser, você vai ser uma referência para muita gente aí, meu Vai amigo. circular mais, né? Se Deus quiser. Então, Perão, eu li críticos que diziam que a obra de Guimarães era chamada de prosoema, né, que É, era uma prosa com poema também, né? A prosa poética, né, na obra dele. É é, muito presente também. E é incrível como ele consegue realmente trabalhar a polifonia, trabalhar a, o ritmo, né? O ritmo de certos momentos de sua obra. É incrível, cara. Ele é muito bom. essa questão deixa eu colocar aqui, essa questão do prosopoema e tal, do prosoema, esses neologismos para tentar definir o Rosa, né? Quem gostava muito de fazer isso eram os irmãos Campos, né? Os Campos que tinham uma verdadeira admiração pela obra de Guimarães Rosa, né? Pela construção, pelo projeto do Rosa, um projeto de absorção Exato. da poesia dentro do próprio caldo da prosa literária, né? O Rosa ele deu um outro, ele lançou o que se pode chamar, se é que ainda se pode chamar de regionalismo, acredito que sim, mas ele lançou um outro patamar, né? Então ele por exemplo não fez aquela coisa não muito positiva de colocar o narrador com a linguagem, com o português, linguagem culta, português culto, e os personagens com uma espécie de macaqueação na escrita daquilo que seria a fala sertaneja. Né? Ariano Suassuna tinha Isso. horror a esse tipo de coisa. Enfim, mas o Rosa, ele consegue, de fato, buscar a linguagem dos personagens que ele está desenvolvendo, mas ao mesmo tempo sem ser aquele realismo chão, sem ser aquele realismo colado. Não, ele tem um trabalho de criação, aquela história, né? Ninguém em Minas fala exatamente como os personagens de Guimarães Rosa falam. É a mesma coisa que um pouco, né? O Miyakoto, que tem uma dívida confessa com o Guimarães Rosa, né? Ninguém em Uhum. Moçambique fala o português que Miyakoto escreve lá no romance dele, né? Então tem isso, tem esse trabalho com a linguagem, esse trabalho cuidadoso de colocar tantas línguas dentro da própria língua portuguesa, né? Não é à toa Guimarães que ele Rosa. falava só 18 idiomas, né, cara? Pois é, ele desde muito cedo É. desenvolveu estudos de idiomas estrangeiros. Ele acompanhava os seus tradutores, né? Para ver como esses tradutores estavam fazendo o trabalho de conversão, de translação, tudo isso. Dava sugestões, né? Eu lembro que ele dando sugestões ao Eduardo Bizzari, por exemplo, de como que o Eduardo o tradutor italiano, deveria observar alguns trabalhos, alguns jogos de palavras que o próprio Rosa estava fazendo. Dizia, olha, não perca isso aqui, certo? Isso daqui fique atento que tem um jogo de linguagem em português. Tente fazer isso no italiano. Aí é claro que o tradutor ficava desesperado com aquilo, né? Ter a ginástica verbal que o Rosa fazia era uma coisa impressionante. E o curioso também, Perão, é tentar entender não, né? Acho que a gente, claro, eu falo tentar entender por ser leigo nesse ponto, né? Mas tu imagina traduzir Guimarães Rosa para o francês, para o alemão e para outras línguas também, que É, ele foi traduzido, né? Imagina o Grande Sertão Veredas com foi. toda aquela linguagem é, recriada, né? Reinventada. É. Eu não posso nem chamar assim de linguagem do jagunço, porque, poxa, tem linguagem do jagunço ali, mas a linguagem toda criada, cara, é toda é, perfeita no que diz respeito à criação do falar sertanejo. Então, imagina tentar traduzir exatamente essas obras para o alemão. Né? Eu fico imaginando o É. que é que colocaram, que tipo de tradução fizeram para tentar realmente adaptar para a linguagem do idioma de fora. Né? Acredito que não foi coisa Embora fácil. dissessem que, por exemplo, para o alemão, o próprio Rosa dizia que havia aquilo que ele estava tentando fazer com a língua portuguesa, se aproximava muito
da estrutura da língua alemã e tudo mais, né? Agora, quanto ao francês, tem uma tradutora, essa tradutora é corajosa, ela é incrível, Marivonne Lapouche Petorelli. Ela traduziu Rosa, traduziu Osman Lins, traduziu Miyakoto, ela gostava de desafios e traduções interessantes, né? Traduções... Uhum. Eu acompanhei a tradução procurei acompanhar a tradução do Grande Sertão Veredas para o francês, que na mão da Marivonne Lapouche saiu como Diadorim, né? Foi o título. Mas você percebe que é outra coisa, né? O espírito não pode ser o mesmo. Né? Uhum. Você sabe que para o inglês, quando a Sociedade Cultural Brasil-Estados Unidos estava fechando o curso de inglês ali na 7 de setembro, quando estava fechando, teve uma queima de livros da biblioteca de lá, e eu, nessa queima, acabei adquirindo a tradução inglesa do Guimarães Rosa, acho que do Grande Sertão. Agora não me recordo, que depois eu Oh, que acabei me massa, desfazendo. Mas era muito que massa. ruim. Era muito ruim a tradução, e motivo pelo qual o Rosa não foi muito reconhecido de imediato, porque o que chegou para esse público estrangeiro não teve a qualidade que o Rosa desenvolveu em português. Então, enfim, né? Uhum. É Teve interessante. que receber outras traduções depois. Uhum. Essa aqui mesmo, por exemplo, o Sagarana, essa que eu adquiri, eu acho que comprei na universidade. Na universidade, né? Né? Foi o pessoal dos Trapeiros de Emaús, né? Que iam lá Uhum. toda terça e quinta, se eu não me engano. Aí eu, às vezes, quando estava em aula, eu pedia licença lá a galera e ir lá para baixo para ver se tem É, alguma novidade. E, geralmente tinha, eu comprei muita coisa aquele pessoal, meu irmão. Toda obra relíquia mesmo. essa aqui. Massa. Perfeito. É Perfeito. edição bem cuidada pra caramba, assim. Tem Essa um... aqui tem umas páginas amarelas, assim, bem Ah, antigonas. mas as páginas amarelas são ótimas, né? E assim, parece ser bem, assim, o ano, deixa eu ver aqui, o ano 1984. Uhum. Enfim, Então, Diógenes, a questão vamos lá. da linguagem, tem o Rosa, ele tinha um cuidado muito grande com os nomes das personagens, né? Porque tinha um ditado latino que era nomen nomen, né? O no, traduzindo seria: o nome é um presságio. O nome que você tem, ele é um presságio do destino que você terá, né? Eu, acre- eu acredito nisso. Acredito nisso. Pois é. Também E aí o tá. Rosa, bom, a gente falou inicialmente de como o Rosa tinha essa relação com o sobrenatural, né? E Aham. ele desenvolve isso na prosa dele. Então, Demais, demais. o tempo todo, né? Por exemplo, no Grande Sertão Veredas, o Riobaldo, né? Ele tem a fluência do rio e da baldança lá do italiano, né? Uma certa letargia, uma certa preguiça e tal. Mas depois que ele vai para as batalhas mesmo, que vai ser atirador, por exemplo, ele atira bem, né? Ele passa de Riobaldo, ele passa a ser Tatarana, né? E aí pega esse É, Irana, que é do Tupi, né? Que tem Sagarana, que significa o modo de, né? Ao modo uhum, de Tatá, e vem a onomatopeia, né? O Tatá é o modo daquele que sabe atirar bem, que tem uma uhum, intimidade muito grande com a arma. Então o sujeito vai para a guerra, vai para a luta com os jagunços, e o nome se transforma, ele incorpora outra coisa, ele passa a ser Tatarana, né? é, Então, como esse nome ele tem uma importância na obra do Rosa, né? O Sagarana é ao modo de saga, né? É um hibridismo, né? Do tupi com o germânico, ao modo de um canto heróico, é o que a gente vê aqui no Hora e Vez de Augusto Matraga, né? É exato. uma narrativa de heroísmo. Mas, enfim. E Tereza, Então, Tereza contribuiu aqui, ó. De Adorim, dádiva que se consegue depois que se atravessa a dor. Perfeito. isso, exatamente. De Adorim acho que Porque vai ser equilíbrio para ele, né? é, no Grande Sertão Veredas é o que Teresa está dizendo, porque o diá, em grego, significa através de. Né? Perfeito, Então, perfeito. o diá é através da dor. Você vai conseguir atingir alguns patamares só passando pela dor mesmo. É isso mesmo que Eu Teresa até está fiz dizendo. uma anotação aqui, Perão, de aqui que tem na obra, né? Uma análise. Diz aqui, ó, a exploração do tema traz
tanto conflitos locais relacionados às normas sociais de conduta, aos animais e aos meios de produção, quanto reflexões sobre indagações inerentes ao humano, como amor É, e a morte. Realmente, sim. a gente percebe tudo isso, né? Dentro da obra rosiana, a conduta, a questão social, a questão econômica, a questão dos seres, dos animais. É interessante como parece que meus pais moram num sítio, né? Então, assim, em muitos momentos do Matraga, no momento que ele está ouvindo a natureza, me fez muita alusão ao sítio dos meus pais, porque a gente acorda lá de manhã, cara, você não ouve nada, é só mato, o vento batendo, os É, passarinhos cantando, toda aquela harmonia natural, é muito lindo. Então, assim, é incrível como ele traz, né, essa imagem realmente dos animais, que também ajudaram muito, né, a Matraga a perceber a travessia, né, de alguns passarinhos, que fez com que ele, olha, peraí, isso tem alguma, despertou nele algo que fez com que ele muda, houve, né, uma nova mudança para ele na vida, né, no canto dos passarinhos os também. passarinhos foram mais uma tentação do Augusto Matraga. Ele passa por algumas Isso, tentações. Os isso. passarinhos foram constituíram uma dessas tentações, né? Como eles vão transitando no céu, né? Como eles têm a liberdade. E essa liberdade dos pássaros atiçou a liberdade dele próprio, porque ele estava preso, ele estava cativo, né? Ele É, estava cativo dele mesmo, né? Ele estava cativo do que ele mesmo tinha se imposto. Então, e esses pássaros, eles foram mais uma tentação que o Matraga acabou sofrendo, né? é interessante como ele usa, né, muitas, não posso chamar de metáfora de animais, né, porque o jumentinho, É, né, vai guiando ele, você tem também o burrinho pedrez, você tem outras obras, isso. outros contos que trazem animais que são fundamentais para o desenvolvimento do próprio personagem, até mesmo da menina de lá, né, você vê É, os animais iam para junto dela, né, o tempo todo, ela chamava, os animais vinham, é, isso é muito interessante, essa imagem, né, do, do, do espaço daquele ambiente do sertão, né? Daquele ambiente de interior, daquele ambiente de prado, de é. serras, enfim, é muito belo, cara, é muito belo. Bom, vamos para a Matraga, meu irmão. Quer acrescentar alguma coisa? Não, essa questão dos animais que você falou, o próprio o jegue, né, que ele acaba ganhando do juruminho e tal. Esse jegue, ele queria deixar, mas aí a mãe de criação, né, diz não, leve porque foi a questão simbológica, né, a simbologia que tem que os animais acabam encarnando. Porque afinal de contas esse animal é um animal abençoado, um animal que ajudou Jesus Cristo e tudo mais. E aí ele vai e continua com o animal. É o argumento que faz com que ele continue com o animal, porque não poderia ter argumento maior para um sujeito que queria o reino dos céus, né? E o próprio jumento é que praticamente o leva, né, para a hora e a vez dele, né? O jumento é que assume, ele não toma rédea. O jumento É, é que vai levando de maneira aleatória, né? é, exato. Vamos lá, primeiro ponto, meu amigo, a hora e a vez de Augusto Matraga. Então, o título já nos diz bastante coisa em relação ao conto, né? Já nos traz bastante análise. Então, deixa essa bola para ti. A hora e a vez, né? Porque o Matraga, ele primeiro é um sujeito que é extremamente, como a gente sabe, né, violento. Ele é um sujeito dionisíaco, inicialmente, né? Isso, Tem isso, essa teoria da tragédia nietzschiana no Augusto Matraga, né? Ele é um isso. sujeito dionisíaco no sentido de que ele não tem moderação, né? Ele encarna um certo caos criador, ele encarna um impulso vital muito intenso, né? Não tem um manto apolíneo para segurar. E, então, ele é um sujeito, por exemplo, violento, mas uma violência geralmente de vingança, né? É um sujeito libertino, né, que rouba a mulher alheia e não tem respeito por ninguém, como diz, né, o
o Kim Recadeiro, quando Isso. ele vai tentar se vingar, o Kim avisa, né? Diz, mas olhe, se eu fosse senhor, ia com outras pessoas, com outros jagunços, porque estão dizendo aí que o senhor tem que morrer que nem cobra. Olha a imagem, sempre ele é comparado a animais, né? O senhor tem que Isso, isso. morrer que nem cobra. E cobra, quando a gente vê, não pode deixar viva, tem que matar, não sei o que e tal. Então, o Kim diz isso. Então, é um sujeito que tem essas qualificações, né? Não no sentido positivo, mas como característica. Tem essas características. E aí, isso aí vai até o momento em que ele é espancado pelos próprios... Capanga como é que se jagunço. diz? Os próprios jagunços, né? Os próprios companheiros. E porque, afinal de contas, ele também tinha outro elemento, ele não tinha moderação com o dinheiro. Ele era um sujeito que já teve posses, que tinha muita riqueza, mas ele ficou falido, né? Então, por exemplo, o episódio lá com a Sariema, né, que ele arremata a Sariema no leilão, puramente para retirar do outro lá, né, a mulher, ele gasta uma fortuna, 50 mil réis, não vou lembrar agora o 50 mil reais. enfim, ele gasta muito dinheiro de maneira, como é que se diz, imprevidente, é outro elemento dionisíaco dele. Então, isso o leva à perdição, né? Então, ele é espancado e ele é jogado. Na verdade, ele é marcado a ferro, né? Com um símbolo de um triângulo inscrito numa circunferência, que é um símbolo Tem muito curioso, simbologia esse grande nisso aí triângulo da também. Santíssima Trindade aí, né? É verdade. E aí, nesse momento, ele próprio se lança no barranco, né? E cai. E aí, essa queda, ela é uma queda espacial e é uma queda metafórica. É uma queda metafísica também. Metafórica e metafísica, né? Porque essa queda, né, é justamente o Rosa vai dialogar com toda uma tradição, né? A tradição bíblica, por exemplo, né, da queda aos infernos para depois voltar purificado, né? Jesus Isso. Cristo e tudo mais, né? Ou de textos que tenham a estrutura cristã como base, como, por exemplo, a Divina Comédia. A Divina Comédia, na verdade, nem era Perfeito. divina, é comédia somente, né? Comédia é isso. Isso. Que é o percurso, o sujeito, o percurso é o mesmo. Ele cai, o Dante cai, vai aos infernos para depois se elevar e chegar até Beatriz. Ou seja, primeiro um percurso catagógico, um percurso de queda. Depois um percurso anagógico, um percurso de elevação, né, de purificação. É o que acontece com o Matraga. E ele fica aguardando, depois que ele cai, o corpo o impede de ter a força que tinha, mas também a consciência moral passa a ser transformada, né? E aí ele se impõe, ele tem medo ele mesmo diz, né? Agora eu sei o que é um inferno, né? E é muito interessante porque o inferno é interior, é um inferno do corpo, da dor, é um inferno moral e é um inferno do espaço físico. O Isso. barranco, né? Como se fosse a própria queda aos infernos, espacialmente falando. E Aí aí, deixa-me. Vai, bom, ele termina. se impõe o manto apolíneo. Agora ele vira um espírito apolíneo, um espírito de moderação, de procurar ter moderação no sentido etimológico, né? Aquilo que dá Sim, limite, que sim. tem Sim, modus, né? sim. E para depois ele tentar e chegar a hora e a vez dele, que é justamente a salvação, né? A hora que ele diz que, inclusive, vai ter que chegar, nem que seja a porrete, que é uma expressão, no mínimo, curiosa para alguém que quer chegar pelo caminho cristão, né? O caminho do amor, mas, no entanto, a metáfora da violência ainda, né? É Isso. uma espécie de resíduo do próprio ser dentro da linguagem, né? Isso. E aí ele procura a hora e a vez a partir dessa síntese do espírito dionisíaco com o espírito apolíneo, porque a gente vai ver depois com mais calma que ele depois vai recuperar a força, vai recuperar a vivacidade que ele tinha perdido. Ele tinha perdido esse espírito vital, esse espírito de Eros, né? Inclusive para as mulheres, ele diz, né? Não Uhum. tem mais corpo para mulheres.
Depois ele recupera, vai começar a pensar em mulheres de novo, vai começar a pensar em fumo, vai começar a ver a natureza, ele vai começar a ter uma contemplação estética do natural, né? E aí, como é que essa síntese se dá, essa tragédia nietzschiana? Se dá justamente o sujeito que vai ter tudo isso, mas não vai usar a violência por vingança, vai usar a violência como um caminho para a salvação. Por Né? justiça, Ele né? vai usar a violência para salvar alguém de uma danação. Né? Até, Então, até, e aí até a essa forma síntese acontece. é até a Hã? forma dele fazer justiça também, né? Exatamente. É interessante, porque assim, esse conflito Dionísio-Apolo vai permanecer até o final, né? Quando há o equilíbrio. Porque, como você Exato. mesmo disse, no começo ele é totalmente Dionísio. É. Totalmente Dionísio, a natureza totalmente sem regra, natureza um imoral e amoral, né? Também, em que você mesmo disse, né? A gente analisando a obra, a gente vê isso. Que ele despreza a mulher, o interesse dele é só com as mulheres, como diz aqui, né? Isso. As mulheres à toa, né? Como diz aqui no texto. É. E vingança, disputas, ele não ia para casa, vivia praticamente curtia a noite. Interessante que no começo, né, até não se pode chamar de paradoxo ou contrariedade, porque o leilão acontece atrás da igreja, né? É. Atrás da igreja. Então, esse leilão acontecendo atrás da igreja já mostra esse conflito também dessa questão. Dionísio e Apolo, né? É interessante. É. Deixa-me só, Peron. E pegando esse gancho, Diógenes, Vai. acontece ali na igreja, por trás da igreja, e o espaço todo é um espaço de violência, porque tem muito conflito entre aqueles que estão ali por causa das mulheres. Isso. No momento em que o leilão está acontecendo, eles estão se engalfinhando por lá. Então, veja, tem um espaço sagrado convivendo de maneira não vou dizer tranquila, mas ali, lado a lado com o espaço profano. Não, e tem um Né? detalhe, tem um detalhe. O leilão só acontece quando todo mundo vai embora. Se você, vendo aqui na obra, quando o pessoal sai da igreja, que fica calmo, né? Aí é quando entra os profanos. E É. aí, Peron, é que nos é apresentado exatamente quem é o Augusto Matraga, que tu tava falando sobre essa natureza, né, dionisíaca nele. E aí me lembrou aqui de ver, né, os adjetivos que são dados a ele, né? Porque no começo no leilão, né, já mostra ele empurrando todo mundo, aquela coisa, tudo valentão chegando e todo mundo abrindo espaço e tal. É quando ele realmente quando ele nos é apresentado como no Augusto, né? Porque no começo da obra diz aqui, né, Matraga não é Matraga Matraga, não é matraga. né? Interessante que esse nome aparece aqui e só vai aparecer de novo lá no final. Quando é como se ele recuperasse a identidade dele. É interessante que esse conflito, né, Dionísio-Apolo, vai se equilibrar no final, e havendo equilíbrio no final, é quando ele recupera a identidade. Porque durante toda a obra que eu percebi, durante toda a obra, ele tá refazendo a identidade dele, sendo que ele realmente é. Para chegar no final e equilibrou. Olha, alguém já falou de mim, alguém aqui me conhece, alguém lá no final dele, parece que é o primo que diz que o conhece e tal, e agora ele pode dormir tranquilo. Enfim. Aí diz aqui, ó, Matraga não é Matraga, não é nada. Matraga é Esteves, Augusto Esteves. Aí já vem a ideia do nome também. É. Como você mesmo disse, né, o nome tem tudo a ver com destino. E eu vi aqui que Augusto quer dizer sagrado. O elevado. Pois é. É. Esteves vem de Estevão. Estevão, o personagem bíblico no Atos, foi o primeiro Bíblico. mártir que foi morto apedrejado porque estava pregando a verdade. E ele viu Deus. Então é interessante que essa impressão, Peron, o nome Esteves, Augusto Esteves, no final faz o sentido, porque ele morre como se estivesse contemplando o céu. É interessante isso, ele morre com um sorriso apesar de estar ensanguentado por causa da luta, né, com o Joãozinho bem, mas ele tá feliz. É como se ele tivesse realmente ali redimido totalmente, ele sorri. Sim. E é como se os céus estivessem abertos, como também esteve para Estevão, né, no Atos,
Estevão vê os céus abertos e entrega o Espírito a Deus, com as mesmas palavras de Cristo. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Então Estevão morre nesse ponto também, vendo os céus abertos. Talvez esse nome Esteves concretiza-se no final. A questão das identidades, né? O Rosa, ele vai fazer... Quem chama atenção para isso é a Marli Fantini. Ele diz ela diz que você tem os homens no sertão, os homens antigos, aqueles homens com os valores firmes, os valores sólidos, né? É o valor de um Joãozinho Bem, é o valor de um Joca Ramiro, é o valor de um Zé Bebelo lá no Grande Sertão Veredas, né? Uhum. São esses homens antigos, esses homens que tem... Eles não aceitam que o sujeito tenha outro comportamento, senão esses homens perdem a homência, como ele diz, né? O caráter de homem. Tudo isso para chegar no que você falou, né? A questão da identidade, dos nomes e tudo mais. E aí, o que ocorre? Junto com esses homens antigos, nós temos os homens modernos, né? Aqueles que têm identidades abertas, né? Então, o que são essas identidades abertas? É o sujeito que se permite indagar, é o sujeito que se permite inquirir sobre a própria existência, sobre as questões metafísicas. Ele até diz, né? Ele diz, bons são esses homens que não estão preocupados com salvação. Então, eles é que são felizes. Eu estou aqui, lascado, porque estou preocupado com a salvação da minha alma. É exatamente o mesmo conflito do Riobaldo no Grande Sertão Veredas, né? Que ele fica se perguntando, afinal de contas, o diabo existe ou não existe? Porque ele sabe que se o diabo existir, ele está lascado porque ele fez o pacto. Então, né? E o Matraga parece que luta, né, contra o Satanás, porque ele lá no final... Satanás, ele luta contra as tentações, né? Então, o Matraga é um hamletiano. É um personagem hamletiano do sertão, né? Ele é um sujeito que entra em conflito, é um sujeito que permite se pensar sobre a questão metafísica, permite pensar na salvação da alma, coisa que os homens antigos não tinham. Então, quando ele chega ao final, ele chega construindo uma terceira identidade, justamente a partir desse jogo dialético que a gente estava falando, do Dionisíaco, Apolíneo. Esses dois brigam, esses dois espíritos brigam, eles entram em conflito para tentar encontrar uma espécie de terceira... pegando a metáfora do Drummond, né? O leite com sangue e uma terceira cor que chamamos Aurora, né? Isso, perfeito. Então, é como se fosse isso, essa terceira cor, a cor da salvação da Aurora, né? Uhum. Então, o Matraga, no final, ele passa a ser Matraga, né? Aí você está trazendo a possibilidade dos Esteves aí como outra leitura, né? Uhum. Agora, o interessante é que, enquanto ele é Apolíneo, ele é União Augusto, né? Exato. Mas essa leitura do Esteves é bem interessante, com o diálogo bíblico, que é uma coisa muito... Bom, o texto tem um lastro totalmente religioso, né? Uma reflexão religiosa profunda, uma reflexão mefistofélica, fáustica, né? Verdade. Interessante. Então, assim, eu vim aqui para o texto. Antes, deixa eu dar um alô pro pessoal aí. Professor Luciano, não sei se ela está por aí ainda. Professor Luciano, boa noite. Temos aqui, Renata. Se eu não me engano, Valdo Costa, se eu não me engano, é radialista. Ele é radialista, faz lives fantásticas também com alguns personagens nossos aqui da Terra. Seja bem-vindo, senhor Evaldo. Maravilha. Então, os demais que entraram eu não vi, me desculpem. Nos desculpem, melhor dizendo, mas sejam bem-vindos se estiver ainda por aí, tá? Valeu. Então, gente, vamos lá, Peron. No leilão, né, o leilão da Sariema, né, interessante que uma das meninas se chamava Angélica, né, tem outra contradição também. Beleza não tinham. Angélica era preta e mais ou menos capenga, e só outra servia. Então, cita o nome aí já, né, outra questão aí de alusão metafísica, né, da alusão transcendental. Então, Neo Augusto era... Diógenes, Matraga, o significado de Matraga está muito relacionado a isso que você deu ao Esteves. Matraga significa aquele que se entrega a Deus. E tem outra pesquisa aqui que eu fiz sobre o nome Matraga que tem a ver com a própria polifonia da obra, Peron, do conto. Vou te falar depois.
Então, Aham. como é que era o nosso personagem Matraga, meu amigo? Alteado, peito largo, vestido de luto quando ele entrou no leilão, né? Pisando o pé dos outros e com os braços em tenso, angulando os cotovelos. Angolando os E cotovelos. o cara chegou cheio de queixão, né? Para poder fazer o leilão. Dando E, lapada na galera. interessante, todo mundo abriu, todo mundo respeitava, né? E foi É lá, lógico que tinha 50, doido. 50 mil réis! Gritou, né? E o pessoal, Nho Augusto, o cara acabou levando a pobre da menina da Sariema, só que depois ele viu que ainda tira onda com a menina, cara. Pô, brincadeira, pô. Ele fala aqui, né? Você tem perna de Manuel Fonseca, outra fina e outra E a outra seca. seca. E depois É, dispensa essa menina só porque ela era feia, dispensa. cara. E interessante que os adjetivos vão se somando, né? Porque ele diz aqui mais, ó. Deixa eu ver aqui. A esposa de Matraga, né? O Neo Augusto, chamava de Dionora. Dionoro. E também tem outra questão também no nome de Dionora. E ela diz que o cara era o quê? Duro, doido, sem detença, como um bicho grande do mato, sempre fechado em si, sempre com os capangas, com mulheres perdidas, com o que houvesse de pior. E vai mais, né? Aí mostra também a vida como ele era também, né? O que é que ele perdeu. Diz mais aqui, ele era estúrdio, estouvado, sem regra, dívidas enormes, política do lado que perde, falta de crédito, as terras do desmando, as fazendas escritas por paga, e tudo de fazer ânsia por diante, sem portas, como parede branca. Ou seja, o cara era realmente totalmente dionisíaco aí, né? Totalmente sem regra, totalmente sem moral, sem respeito É. próprio, né? O declínio já tinha começado, a queda já tinha começado, né? Só Exato. faltava a consumação. Aí eu vou chamar atenção, Peron, para um ponto que dá para a gente fazer uma análise melhor de por que, que ele era assim, né? Vai análise psicológica do Matraga, né? Porque a, o narrador fala o seguinte, diz o seguinte: fora assim desde menino, uma meninice a louca e a larga, de filho único de pai pancreático, de pai idiota, né? De pai leso. E É. ela, Dionora, tivera culpa por haver contrariado e desafiado a família A toda para se família. casar com ele, né? Ou seja, Dionora É. desafiou a família inteira, até porque naquela época tinha isso, naquela época não, né? Acho que hoje a gente deve ter, não sei. Talvez no sertão já é mais assim, ainda que não tem muita, não chegou muita educação, né? Ainda prevalece talvez essas regras de a mulher e do homem, né? O homem roubar a mulher a menina, praticamente a menina do local, né? E a menina apaixonada também luta com todo mundo para poder ir embora. Então, Dionora foi isso. É, O pai morreu, não foi? Deixa eu ver que o seu encontro. Ah, tá aqui. É quando o tio de Dionora fala, né? Que era o pai de Augusto. Quem não tem, quem não teve. Quando a filha pergunta, né? A filha pergunta, eu tive culpa, pai? Aí o pai fala, quem não tem? Quem não É. teve? Culpa muito a minha filha. Mãe de Nhô Augusto morreu. Com ele ainda pequeno. Teu sogro, o pai, né, o Afonso, Coronel Afonso, era um leso, não era para chefe de família. Pai era como que no Augusto não tivesse. Um tio era criminoso. Olha a família do cara, meu amigo. Um tio criminoso, de mais de uma morte, que vivia escondido lá no saco da Embira. Quem criou no Augusto foi a avó. Queria o menino para padre. Rezar o tempo todo, Santimone e Ladainha. Interessante que essa personalidade dele, né, da religiosidade, vai se configurar na segunda parte da obra, né? Mas na primeira parte, praticamente era um cara que não tinha regra nenhuma, porque foi criação só de avó, né? A gente sabe que E é criação de avó, interessante, não, e tudo isso que você está trazendo, é curioso, mostra como o Rosa ele extrapola realmente outros escritos anteriores, né? Por uhum, exemplo, o determinismo naturalista ele é suplantado aí, porque você poderia, de repente alguém diz assim, ah, então veja, ele recebeu essa formação, então ele vai ser isso para sempre, até o fim dos seus dias, né? De um lado ele recebe essa herança de formação, né? De um pai que não soube educar, um pai que não soube dar limite, porque o pai era um leso e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, o Rosa,
traz uma crença no ser humano. O Rosa, ele dizia isso, né? O melhor das pessoas é que elas não estão terminadas. Quer coisa mais antideterminista do que isso? Verdade. Então, o sujeito recebeu essa formação, o sujeito recebeu uma estrutura completamente defasada, capenga, né, familiar, mas ele teve uma força interior que fez com que ele extrapolasse a própria formação, essa formação limitada, e conseguisse atingir, segundo determinados preceitos, a própria salvação. Então, ele extrapolou o determinismo. O Rosa conseguiu fazer com que o sujeito recebesse uma determinada herança, mas conseguisse ultrapassar essa mesma herança a partir de um investimento espiritual em si mesmo. Isso. Perfeito. Ele não sucumbiu ao determinismo, né? Exato. Tanto é que apesar dele ter tido, né, toda essa educação sem pai, sem mãe, criação de avó e foi criado ao léu, por isso que ele tem essa personalidade dionisíaca, né, nessa primeira parte da obra, é, fez com que ele se comportasse todo desse jeito, né, esse jeito estovado, esse jeito grosso, estúpido, que não amava a mulher, só queria a esposa para ter relação e tudo mais, não tinha paixão nenhuma por ela. E no segundo momento, né, nós vamos ver essas ausências materna e paterna, sendo colada, vamos dizer assim, sendo como é que eu posso dizer? Sendo aplicada nele, na personagem dos dois pais, né, É, do preto e da preta, né? Que vão ocupar esse espaço que o pai e a mãe não tinham mais. é. Né? É É, interessante isso também. você sabe essa coisa da família? O Rosa, ele consegue narrar de uma maneira profundamente dolorosa. Tem um trecho, isso que você está trazendo, da família, de que ele não ele abandonava a família, né? Ele abandonou, ele estava ali com a mulher, mas no final das contas tem um abandono ali. E tem uma hora que a Mimita, a filhinha, pergunta, nossa, isso é muito doloroso. A filhinha pergunta assim, mamãe, por que o pai não gosta da gente? Cara, que dor uma criança fazer uma pergunta É. dessa mãe. E o pior foi o destino dela, né? Né? Não, pois é, aí caiu na vida, tudo isso. Mas veja a pergunta da criança. Uma pergunta dessa, se uma criança faz para mim, eu acho que eu desabo, porque é uma pergunta muito, É muito profunda, pungente, cara. sabe? É uma pergunta, aquilo é quase uma lâmina desafiando a sua carne, porque Isso. ela consegue justamente identificar o cerne do problema. Ela poderia não perceber nada ou poderia não fazer a pergunta em que só tocasse de viés o problema. Não, ela toca no nervo do problema, né? Verdade, E aí a verdade. mãe não sabe dizer, né? E o detalhe, né? Assim, diante de toda essa questão da personalidade, da criação, parece que, é como eu falei, né? É como se ele tivesse desconfigurado nesse primeiro momento do conto, totalmente desconfigurado. Ele estava praticamente sendo o que ele não era, porque foi transformado naquilo, se tornou naquilo, por causa da criação. E na segunda parte começa a reconfiguração, a reconstrução da própria identidade dele, que vai culminar praticamente no final, que é quando eu vejo que ele está pronto, a identidade dele, ele sabe quem ele é agora, ele sabe para que ele veio para o mundo. No primeiro momento ele se torna algo que ele não é, ele é desconfigurado por causa da criação. Durante o transcorrer da obra, durante a segunda parte e a terceira, ele é reconfigurado. E no final, a última parte, ele sabe quem ele é, praticamente. Ou seja, ele sabe Ou para a que gente poderia a ter, hora e a vez dele aconteceram no final, né? é, ou a gente poderia dizer, inclusive, pegando um pouco dessa crença do próprio Rosa, né? Essa identidade, ela foi como um rio fluindo até a foz da salvação, né? É Isso. algo em constante mutação, a identidade. Identidade em Rosa é aquela coisa da identidade aberta, né? O Montaigne, Michel de Montaigne dizia que o sujeito só tem uma identidade na hora da sua morte. E a identidade são uma, uma espécie de Hegel avant la lettre, né? O,
você é aquilo que você é aquilo que a sua história foi, né? Você não é um momento, né? Um momento é um entendimento, mas o espírito mesmo é a história do próprio ser. Então, a identidade do Matraga, né, é justamente essa fluência, tudo aquilo é a identidade do Matraga, até chegar na Forja da Salvação, né? Todo esse percurso dionisíaco, apolíneo, as águas que se encontram, que se misturam, essas águas do apolíneo com o dionisíaco, formando uma tentativa de síntese até a salvação, que é a própria Foz, né? Mas Uhum. tudo isso do ponto de vista rosiano como sendo essa identidade fluente, essa identidade que, como a gente poderia dizer, não existe uma... Porque o problema da identidade é que ela, etimologicamente, significa o mesmo. E a identidade aberta é quase que um paradoxo, né? Porque é o mesmo que nunca pode ser o mesmo porque ele está se transformando, né? É, Mas verdade. por uma questão de muleta linguística, a gente assume que tem uma identidade aberta, né? Para tentar entender melhor, para não... Entendi. Ok. E detalhe, né? Agora analisando a própria personalidade do Matraga, como isso influenciou, né, no desgaste da sua própria vida. Tanto é que a esposa, praticamente, ela diz, né, que suportou Dionora amara-o 3 anos. 3 anos. 2 anos dera-os as dúvidas e o suportar os demais. Vê, como a É personalidade, triste demais. não é? Vê como a personalidade dele realmente afastou a esposa, né, praticamente. E a E esposa um não detalhe, aguentou. Diógenes, Oi. quem é que leva a esposa? Quem é que leva a esposa? Aquele que sabe amar. A arte de amar o Ovídio, né? Pois Isso é. aí. O vídeo, né? Realmente, É o Ovídio. O poeta E latino que... interessante é a descrição dele, cara. Como ele diz, como Dionoro descreve realmente o Ovídio, né? O outro era diferente, gostava É, dela muito, mais do que ele mesmo dizia, mais do que é, ele mesmo sabia, da maneira de que a gente deve gostar. deve de gostar. Pois é, e tinha uma força grande de amor calado e uma paciência quente, cantada para chamar pelo seu nome. Dionora, Dionora, vem comigo e traz a menina que ninguém não toma vocês de mim. O que acontece, né? Ela vai embora realmente com o vídeo. O vídeo, tem outro nome dele aqui, o vídeo, cadê? O vídeo Moura. Ovídio O vídeo Moura, o vídeo quer dizer ovelha, quer dizer homem de gênio pacífico, né? seguidor. E Moura é muralha, o próprio nome. Interessante, É. Peron, que o nome de Honora vem de Dinorá. Também pesquisei sobre essa questão da etimologia. E Dinorá quer dizer tentei, É. E tentei. ela tentou até o final. E Uhum. Dionoro também tem uma outra leitura que é se apoiando na própria língua portuguesa, que é a Nora de Deus, Isso, isso. né? Interessante que outros qualificativos para o nome é o quê? Inteligente, dinâmica, meiga É e polissêmico. exato. E interessante que também diz que o nome de Norá diz respeito a uma mulher que toma decisão no meio onde tudo está bagunçado. E realmente a É, vida dela estava bagunçada, a vida dela estava desconfigurada por causa do próprio comportamento do marido. Então ela reconfigurou. Ela foi ser feliz, cara. E deixou sim. exatamente o Matraga, né? Aí é quando o Kim Recadeiro vai dar o recado pro Matraga, né? No Esteves, no Augusto, né? E ele vai resolver, vai tirar onda, né? Vai tentar lavar a honra, vamos dizer assim. Mas no meio do caminho se depara exatamente com o Major Consilva, né? Que vai Mas eu exatamente consigo, é. que vai iniciar, né, o processo de purgação do sofrimento de Matraga, né? Onde ele bate pra caramba, né? Os capangas que eram dele, né? Que eram de Matraga, que vão arrebentar com ele. Pero é o seguinte, temos 20 segundos. Pessoal que tá aí, a gente vai reiniciar a live, tá? Tá ok? Então, volta com a gente aí, tá, gente? Volta pra gente, tá? Vai cair daqui a Até já. pouquinho. A gente volta já já, beleza?
Então, Perão, é isso. É essa questão aí do processo de purgação do Matraga, beleza? Bom, a gente se fala Beleza, daqui a vamos lá. pouquinho. Até já.